Olá, galerinha! Você aí, nosso YouTube ouvinte, mas você que está aí nos assistindo, estamos mais uma vez juntos e eu digo com o maior prazer, é muito bom ter você aqui. Hoje nós vamos para mais uma aula de linguagens. Eu sou o professor Richard e sou professor de linguagens do método. Bem, queridos, nessa nossa aula de hoje nós vamos falar sobre a música popular brasileira e geralmente como é que essas questões, como é que esse conteúdo, né, como é que esse material ele é trabalhado nas questões do Enem. A gente vai ter necessariamente que fazer um passeio histórico, mesmo que muito breve, a respeito da historicidade da música, tá? Para a gente entender como é que funciona, tá? Entender qual foi a dinâmica, quais foram os materiais, os ideais, não é, que influenciaram toda a produção dessa música, então, e aí com certeza vai ficar mais claro para você, tá? Mas aí deixa eu dizer, bem, aqui minha apresentação, tá? Eu sou Richard, como eu já havia feito, mas deixa eu dizer para você, se você ainda não se inscreveu, dá tempo, tá? Aqui, tá, gente? O método com essa iniciativa diferenciada que vai com certeza quebrar esse tédio da quarentena, né, e colocar você na frente de muita gente, tá? Então, dá tempo, tá aqui, ó, método preparatório para vestibulares com essa iniciativa diferenciada, tá? Fica em casa, mas fica junto aí com o método, com certeza você vai render muitos frutos, tá? Então vamos lá, amados. Eu gostaria de começar falando a respeito dessa figura, tá? Muito importante na história, que é o Juscelino Kubitschek, né? E que provavelmente vocês sempre, né, que ouvem falar de Juscelino Kubitschek, você vai se lembrar de um grande feito de Juscelino, que foi a construção, não é, de Brasília, e evidentemente que o deslocamento, né, dessa capital e coisa e tal. Então, Juscelino Kubitschek ele acaba tendo esse grande destaque na história, não é? Inclusive eu até coloquei aqui que ele também teve, né, foi no governo dele, no período de administração dele, que a indústria teve uma aceleração muito grande, mas ainda ficou algumas coisinhas por fazer, né, que é natural, não é? Nem tudo que se propõe consegue se dar conta, é claro, tá? E aí o Juscelino Kubitschek ele teve uma dificuldade, né? Ele não conseguiu resolver um probleminha da exclusão, né? E exclusão social de quem? Né? Na cidade e no campo, tá? Isso aí foi um problema que serviu de base, né, para a proposta, para a propaganda política de um outro governante que vai surgir nesse contexto e que, de certa forma, vai influenciar demais na história da música. E aí, por que eu estou falando de Juscelino Kubitschek? Porque a história da música popular brasileira, ela começa a ser desenhada, delineada a partir dos anos de 1950, não é? E aí você precisa entender o que era que o Brasil estava vivendo, o que era que estava sendo, o que era que o mundo, né, o mundo evidentemente aí que voltado, né, para a perspectiva de Brasil, estava respirando, por assim dizer. Entende? Então, nós temos aí, a priori, em 1950, esse nascer dessa música popular brasileira, não é? E a gente vai ter essa figura de Juscelino Kubitschek, né, de certa forma delineando esse universo. Só que, por outro lado, amados, a gente vai ter também, logo em seguida, a figura do João Goulart, né, que é também uma figura muito importante, certo? Bem, por que eu estou falando de João Goulart? Tá? Porque a figura de João Goulart ela foi deposta pelo Exército. Eu coloquei aqui o período de governo dele, de 1961 a 1964, porque ele foi deposto para que se instaurasse um dos movimentos que macularam a história, não é, do Brasil no tocante à questão da repressão e de tantas outras coisas decorrentes, não é, que foi a ditadura militar. Tá? Então, João Goulart também teve naturalmente a sua
a sua participação, a sua contribuição, não é? Mas depois dele começou-se um período de censura muito grande, não é? Porque aí vocês devem se lembrar do AI-5, não é? Que reprimia os direitos, a censura, aquela coisa toda. Então os artistas não podiam bem que se expressar, entende? É nesse contexto também, amados, que vai surgir, não é? Assim, vai ganhar uma grande força a televisão, não é? A televisão ela vai ganhar uma grande força nesse período, e aqueles festivais de música que eram feitos na rádio, eles passam a ter espaço na TV, não é? Só que essas músicas agora, não é? As correntes que produziam músicas nesse período, eles começam a se unir para que a militância no sentido de fazer crítica às imposições, músicas que faziam frente política, né, àquele momento, né, eles ganham força na televisão, e aí eles vão dar origem aos festivais, que eu vou falar para vocês já já. E quando eu falo dessas correntes, eu estou falando evidentemente que da Bossa Nova, que já é uma espécie de atualização, não é, do próprio samba, não é? Enquanto o samba ele tem uma característica de falar dessa terra natal, não é? De falar desse seu lugar no mundo, de defender a sua origem e coisa e tal. Interessante. Tem uma música de um compositor muito famoso, né, que é o Cartola, né, que geralmente é uma música que todo mundo conhece, que é O Mundo é um Moinho. Ainda é cedo, amor, mal começaste a entender a vida. E aí é uma conversa que ele tem, né? Alguns dizem que com a filha, que com a neta, falando exatamente dessa ideia que ela tem de querer sair, de conhecer o mundo, e que ela precisa entender que o lugar dela é ali, que ela precisa estar ali, precisa amar o lugar que está. Então já tem, né? O samba ele já tem essa perspectiva de falar dessa sua terra natal, desse seu lugar, dessa sua raiz. A Bossa Nova, ela já vem com uma estrutura mais leve, né? A Bossa Nova, ela não é tão engajada nessa questão de geografia, não é? De falar do seu lugar. Ela é uma coisa mais, digamos assim, fofinha, mais bonitinha, não é? Veja, você tem aí uma música que ficou muito famosa, por exemplo, na voz do Tom Jobim, né? Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Aí no final, no refrão, ele diz assim, que é para acabar com esse negócio de você viver sem mim, né? Os beijos e abraços, né? Como serão mais do que os peixinhos e coisa e tal. Então você vê que a pegada da Bossa Nova, ela é menos engajada do que a do samba, né? Só que aí outros movimentos vão, evidentemente, que circundar, né? A gente vai ter o movimento da Tropicália, né? O tropicalismo, que a gente vai ter uma grande figura, que é a figura do Caetano Veloso, não é? Você geralmente escuta quando está na bed, às vezes no silêncio da noite. Com certeza você já deve ter ouvido, não é? Caetano, quem não e quem nunca, não é? E a gente vai ter também alguns outros grupos, né, que eu vou mostrar para vocês, que eu separei aqui também. Vamos falar de Jovem Guarda, né? A Jovem Guarda que até certo ponto foi colocada assim de lado, porque era considerado meio que músicas alienadas, né? Porque não falavam, né, do momento político e coisa e tal. Então, essa Jovem Guarda que foi encabeçada por Roberto Carlos, Erasmo Carlos, né, Vanderleia. Então essa galera foi meio que colocada assim de lado porque era considerado músicas alienadas. E quem participava daquele contexto, né, para que fosse aceito pela turba, né, pelas pessoas, deveria fazer essa denúncia, deveria estar ocupado com essa denúncia, tá? E aí vejam só, como eu falei para vocês, em 64 a gente vai ter a instauração desse movimento de ditadura, não é? E a gente vai ter esse movimento de repressão, sobretudo aos artistas, não é? Quando utilizam a música
para fazer denúncia, para delatar, para dizer da insatisfação, né, em que o Brasil estava, em que as pessoas estavam em relação àquele sistema que estava sendo instaurado. Não é? Então, a partir de 64, essa perseguição ela foi se acentuando, não é? A ponto de chegar a cantores, né, e a tantos outros artistas a serem deportados, né, nos festivais que eu vou falar já já, né, microfone ser cortado, né, Chico Buarque junto com Gilberto Gil enfrentaram esse tipo de coisa, né, quando cantaram aquela música: Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice, Pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. Não é? Ele se equivale de uma passagem bíblica, não é? Isso é uma característica muito forte do Chico Buarque, não é? Utilizar-se das metáforas para dizer de modo implícito, não é, o que ele gostaria de dizer. Não é? E aí veja que ele se vale de uma passagem bíblica, que é o momento, não é, antes da crucificação, né, o período da crucificação de Cristo, e Cristo estava vivenciando aquilo, e a oração dele ao Pai, né, pedindo a ele que se fosse possível tirasse ele daquela situação de cálice, né? Só que aí veja, o cálice agora ele assume uma outra perspectiva, não essa expressão de passa de mim essa situação, tira da minha frente essa situação que é complicada, mas o cálice no sentido de calar-se, né? A forma pronominal do verbo, tá? E aí era isso que eles estavam dizendo através dessas metáforas, dessas intertextualidades. Isso é uma característica do Chico, que é um dos grandes nomes, né, da música popular brasileira. Não só o Chico, né? O Chico, o Caetano, Gilberto Gil, né, o Vandré, né, que também teve um destaque muito grande, né, com aquela música Para Não Dizer que Não Falei de Flores. Né? Então, seguindo aqui, como eu disse a vocês, nós tivemos nesse período a era dos festivais, tá? E aí deixa eu lhe dizer, nós tivemos o movimento da Bossa Nova, como eu já disse, e também da televisão, né? Que é exatamente quem vai acolher, né, esses festivais, né, saindo dessa era do rádio, tá? E aí nós vamos ter a MPB, evidentemente, que vivendo o seu período de ouro, né? Ela por assim dizer, se cristalizando, não é, como música, como movimento, não é? E aí perceba, nós vamos ter esses festivais iniciados na TV Acélcio, tá? E depois eles foram para a Record, tá? Isso a partir de 65, e depois com o Festival Internacional da Canção na Rede Globo, tá? Então isso foi muito importante. Como eu disse a vocês, além, né, desses festivais, começaram a surgir programas de auditório mesmo, tá? E aí a gente teve o Fino da Bossa, era um programa apresentado pela cantora Elis Regina. Então você já começa a perceber, né, que o programa era, evidentemente, que muito bem apresentado por um dos grandes nomes, né? E você vai ter também, né, a Jovem Guarda, que eu disse a vocês, que era apresentado por Roberto Carlos e que foi, né, esse movimento que também apresentou outros grandes músicos, como eu já citei, tá? E além de Erasmo Carlos, além de Vanderlei, vai ter grandes nomes como Tim Maia, Jorge Benjor, né, e muitos outros, certo, amados? Tom Jobim já na perspectiva do Fino da Bossa, né, no programa que era apresentado por Elis Regina, tá? Então, preste atenção no que eu vou dizer a você. Nesse período, não é? Nesse período de luta, não é? De combate a tudo isso que foi feito, não é? De certa forma, essas frentes, né, que antes estavam até certo ponto polarizadas, né, por conta da sua perspectiva, elas meio que foram caminhando, né, foram se aproximando. Agora, a gente também não vai poder dizer que, mesmo que se aproximando, não mantiveram as suas peculiaridades, certo?
E aí veja só, a gente vai ter também, como eu disse a vocês, alguns outros movimentos que eu falei para vocês anteriormente, que foi o tropicalismo, que um dos grandes nomes, não é, era a figura de Caetano Veloso, tá? E você também vai ter uma outra figura que vai se destacar absurdamente, que é a figura do Vinícius de Moraes, tá? E Vinícius de Moraes, além de cantor, era poeta, né? Foi um dos grandes nomes da segunda geração modernista, escreveu sonetos, né? Mas você veja também que a maior parte das composições de Vinícius de Moraes, como propunha a Bossa Nova, ela não era tão politicamente engajada, né? Eram músicas que falavam da beleza, né? Falavam da mulher amada, né? Tanto que um dos maiores clássicos dele vai ser Garota de Ipanema. E você analisando a letra da canção Garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça ela, menina. Então, o camarada, né, fruindo, né, ali aquele movimento da praia, olhando a menina que passa. Então, você veja que é uma coisa que é bem mais, entre aspas, fútil. Está ligada ao dia a dia sem muita militância, entende? Então, vejam só, caminhando aqui a gente vai ter também nascendo, né, nesse período, ou ganhando força a música de protesto, tá? Essa música de protesto que ganhou espaço, né, que ganhou notoriedade nos festivais, e esses festivais eles foram muitas vezes microfone cortado, gente saiu preso, né? Teve músicas que foram censuradas. Geraldo Vandré, como eu falei para vocês, né? Caminhando e cantando. Essa foi a música dele que estourou de forma assim apoteótica e meteórica, né? E que foi simplesmente censurada, que não podia cantar e tal, porque descobriu-se que ela fazia crítica aos governantes e tal, né? Então, por estar vivendo esse contexto, né, essas músicas elas ganharam um destaque e ao mesmo tempo elas foram retaliadas, né? Um adendo muito interessante quando a gente fala de Vinícius de Moraes é para que você tenha a ideia de que música e poesia, música e literatura, elas sempre estiveram muito unidas e não é possível, tá, amados? Não se esqueça disso, não é possível fazer essa dissociação entre música, poesia e literatura, sobretudo aqui no Brasil e sobretudo também nesse período, tá? Então a gente por conta disso, inclusive, que você consegue perceber a presença marcada e assim, já de se esperar, né? Já é algo que você já espera encontrar alguma música, algum trecho de música, né? Porque elas acabam, de certa forma, resguardando essa perspectiva de literatura e, portanto, de época, né? Você vai ter músicas de Chico Buarque, por exemplo, uma que fala sobre Iracema, né? Ele fala Iracema voou, né? Essa ideia de Iracema voou, ela se concatena com a ideia lá de José de Alencar, né? A Iracema que, de certa forma, entre aspas, tá? Se prostituiu, né? E se prostituiu em que sentido? Deixa eu explicar para você não ficar pensando besteira, né? Ela que se interessou pelo valor que foi importado, né? Ela se interessa pelo portuguesinho, né? E ela, pensa em abandonar a sua terra, não quer mais saber lá, né, do Ceará e quer ir embora. Então, essa ideia do Iracema voou, veja que a música, né, sobretudo do Chico, né, já que a gente está falando dele, ela vai beber nessa água da literatura e faz essas relações intertextuais, né? Então existe sim estilo, existe sim inteligência, existe sim construção poética digna de nota, tá? Como eu falei para vocês, a música de Geraldo Vandré também vai ser um dos grandes expoentes. Depois desse período da ditadura, da censura, Geraldo Vandré não gravou mais, né? Não quis mais compor música, se afastou completamente desse universo
musical. É terrível, né? Um talento muito grande que fica invalidado, por assim dizer, tá? Bem, e aí, como eu disse a vocês, nós vamos ter o tropicalismo. Esse tropicalismo, ele foi, né, fundado, além da importância muito grande da figura do Caetano Veloso, você vai ter Nelson Motta, né? A crônica de Nelson Motta, a gente ainda encontra colunas, né, que fazem a crônica que guardam, né, as crônicas de Nelson Motta, né? E ele é que nesse seu período de escrita foi quem de certa forma idealizou o que se tornaria o movimento tropicalista, né? Que era essa ideia mais moderna em que sentido? Porque ela reunia valores meio que folclóricos e meio que eruditos, juntava tudo isso, né? Pegava a influência, né, de certa forma dessas músicas daí de fora e modernizava, não é? E evidentemente que não perdia o seu foco, que era a busca pelo nacional, que era essa valorização do nacional, certo, amados? Bem, eu trouxe duas questões para que a gente analise, tá? Duas questões que foram retiradas do Enem, né? Veja, 2016, pertinho da gente, e essa música do Chico Buarque. Deixa eu dizer outra coisa para vocês. Por vezes, é possível que a análise ela não seja a respeito do contexto histórico da música em si, tá? Mas o autor da questão se vale da música, né, para que a partir dela se promova certas reflexões a respeito de outros tipos de texto. Então, veja como agora, ainda mais, né, fica assim, ainda mais alargada a ideia do quanto a música popular brasileira ela é rica, né, e ela consegue compreender esse universo. Fazendo também um outro adendo, não é? Nós tivemos recentemente a perda de um excepcional músico, não é? A figura do Moraes Moreira, não é? Faleceu há alguns dias, aos 72 anos, não é? Baiano, e se destacou aí em várias novelas, não é? Tiveram a sua trilha sonora a partir dessas músicas dele. Tem uma música que ficou muito famosa na voz dele, que é Besta é Tu, Besta é Tu, Besta é Tu, né? Então, por favor, não se abestalhe não, e volte para aqui para a gente entender como é que isso acontece, tá? Então veja, hoje topei com alguns conhecidos, o título da música, não é? Querido Diário, tá? Hoje topei com alguns conhecidos meus, me dão bom dia, cheios de carinho, dizem para eu ter muita luz, ficar com Deus, eles têm pena de eu viver sozinho. Hoje o inimigo veio me espreitar, vou tocar lá na curva do rio, trouxe um porrete a modo de me quebrar, mas eu não quebro porque eu sou macio, viu? E aí veja o que ele diz. Uma característica do gênero diário, preste atenção, ele quer que você avalie o gênero diário utilizando-se como texto motivador a música do Chico, tá? Veja, que aparece na letra da canção de Chico Buarque é o ou a, né? Qual é a característica do gênero diário? Outra informação que é interessante, né? A importância do conhecimento da tipologia textual e dos gêneros textuais, não é? Em outro momento a gente vai falar sobre isso, sobre os tipos textuais e os gêneros textuais, tá? E aí ele pergunta, veja só, ele tem o diálogo com interlocutores próximos, a letra B, a recorrência de verbos no infinitivo, a letra C, a predominância do tom poético, letra D, o uso de rimas na composição e letra E, a narrativa autorreflexiva. Amados, não é? Se você observa com muita calma e prudência, você vai ver que a alternativa E, ela contempla a resposta que caracteriza o gênero diário, não é? Você tem ali um texto intimista que faz reflexões, que faz autorreflexões, não é? Porque o autor do próprio diário, não é?
ele está ali se colocando na qualidade além de autor, de leitor, né? E tentando colocar no papel, imprimir no papel as suas reflexões a respeito de si mesmo, do seu relacionamento com o outro, não é? Então perceba que a característica do gênero diário que você consegue, não é, perceber dentro dessa música e como uma característica carro-chefe desse gênero é a autorreflexão, tá? E você vai ver que nessa música ele fala de si, do que as pessoas pensam sobre ele, né? do como ele vê, do como ele percebe, né? Uma incursão em si mesmo, tá? Bem, e a segunda questão que eu trouxe, também uma música de Chico Buarque, tá? Eu devo dizer que há um gosto muito grande nas composições do Chico Buarque, mas para que você perceba a recorrência desses autores, dessa música, tá? Então aproveita a quarentena aí para você ampliar a sua biblioteca musical, não é? Eu sei que na atualidade a gente tem outros grandes nomes, como Tiago York, Ana Vitória e tantos outros, né? Que talvez agora não vá nem me recordar de todos, mas aproveite para fazer esse resgate, né? Para você se alargar nesse universo aí de música e que de repente pode você ser cobrado numa prova como o Enem, tá? Bem, e aí ele diz assim: essa pequena, o meu tempo é curto, o tempo dela sobra, meu cabelo é cinza, o dela é cor de abóbora, temo que não dure muito a nossa novela, mas eu sou tão feliz com ela. Meu dia voa e ela não acorda, vou até a esquina, ela quer ir para a Flórida. Acho que nem sei direito o que é que ela fala, mas não canso de contemplá-la. Feito avarento, conto os meus minutos, cada segundo que se esvai, cuidando dela, que anda noutro mundo. Ela que esbanja suas horas ao vento, aí às vezes ela pinta a boca e sai, fica à vontade, eu digo, take your time. Olha aí, meu inglês, viu? Carlson que lute para chegar nessa pronúncia aqui. Sinto que ainda vou penar com essa pequena, mas o blues já valeu a pena, tá? E aí preste atenção, o que é que ele pergunta aqui. A gente poderia fazer uma análise aqui da música e a gente ia acabar se estendendo muito, né? E não está dentro do que ele pede. A gente vê aqui nitidamente que as personagens dessa música, né, eles falam de um relacionamento em que essas pessoas que estão no relacionamento possuem idades diferentes, né? Ele mais velho, ela mais jovem, e aí ele fica nessa tentativa de aproveitar o tempo que resta, não é? E ela desperdiçando, esbanjando o tempo e coisa e tal, mas ele diz, né, na música que não se importa, né? Não se importa de passar, de investir esse seu tempinho que ele ainda tem, não é? Contemplando a vivacidade, a vida dela, né? Essa coisa toda. Mas aí, voltando para o que a análise da questão pede, veja, o texto, essa pequena, registra a expressão subjetiva do enunciador, trabalhada em uma linguagem informal comum na música popular. Observa-se como marca, presta atenção, tá? Nós tivemos uma aula sobre variações linguísticas. Veja o que é que ele pergunta agora. A partir de uma música. Veja, observa-se como marca da variedade coloquial, não é? Despregada aí de preocupação com a gramática normativa, é mais à vontade, não é? Veja, da linguagem presente no texto, o uso de, o que é que marca aqui, não é? Essa linguagem coloquial, essa variedade mais coloquial. Ele coloca palavras emprestadas de língua estrangeira, né? Isso é um processo natural, né, da língua, até porque se a gente for estudar a genealogia da língua, a gente vai ver que a língua portuguesa vai fazer empréstimos do francês, do latim e de tantos outros, não é? Então a letra A ficaria, né, sem condições. Letra B, expressões populares que reforçam a proximidade entre o autor e o leitor. Deixa na gente uma certa centelha de dúvida, não é? Mas vamos ver as outras para que aí a gente tire naturalmente essa dúvida. Olha,
palavras polissêmicas que geram ambiguidade? Não, isso a gente na análise da canção a gente não encontra essa possibilidade, tá? Letra D, formas pronominais em primeira pessoa, não faz sentido, não é? Você concorda comigo que não faz sentido? Formas pronominais em primeira pessoa, isso é uma marca de coloquialidade, né? Não pode ser um estilo, não é, dele, né? Veja que a gente não encontra respaldo para ancorar essa resposta, tá? E letra E, repetições sonoras no final dos versos. Isso é marca de coloquialidade? Isso fala de estilo, isso fala de seleção vocabular, isso fala de escolha. E o que é que isso tem a ver efetivamente com a coloquialidade? Entende? Então, nessa perspectiva, só nos resta a letra B, né, que foi aquela que eu disse que a gente deixaria, né, em stand-by para a gente analisar as outras e ter efetiva certeza e tirar aquela centelha de dúvida. Bem, meus amados, a gente vai terminando a nossa aula por aqui. Espero que tenha sido muito bom para você e até a próxima.